Bom dia, querido, como vocês estão? Tudo bem? Tô esperando aqui, ó, o Antunes abrir para comprar pão. Mas vamos antes saborear um pão fresquinho do céu aqui. Vem comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes por você ter uma informação, você começa a trabalhar em cima daquela informação que você tem. E muitas pessoas vão te criticar. Muitas pessoas vão zombar de você. Tá entendendo? Porque José, ele teve um sonho, e nesse sonho o pai dele, a mãe dele e os irmãos dele se prostravam diante dele. Então os irmãos dele falaram assim: você tá sonhando, cara, você tá sonhando em ser o que você não pode ser, Nanico. Nós que somos nós que somos nós, não chegamos a tal. E você, como você chegaria? Olha só, foi a informação que José recebeu de Deus, ué. Que via o sol, a lua e as estrelas se prostrando diante dele, e os molhos dos irmãos dele. Foi 2 sonhos, né? As estrelas e o sol e a lua era a mãe dele e o pai dele, e as estrelas eram os irmãos dele. E os molhos eram, né, eram os irmãos dele, se prostrando diante dele. Então ele recebeu uma informação de Deus. E foi até bom que ele passou essa informação para frente, porque se ele não passa essa informação para frente, quando ele se deixasse se conhecer pelos irmãos dele lá no palácio, os irmãos dele não iam lembrar do sonho que ele contou. Você tá entendendo? Ah, mas ele contou, por isso ele sofreu. Não, o sofrimento foi um treinamento para ele adquirir música espiritual. Através do sofrimento ele recebeu o dom. Através do sofrimento ele foi capacitado. Observe que aqui atrás ele conta o sonho para os irmãos dele. Ele contou porque ele era um jovem, ele não tinha discernimento de sonho ainda. Então ele contou para os irmãos dele, para ver se os irmãos dele pudessem dar o discernimento para eles. Mas os irmãos dele olhou para o outro lado. Mas lá na cadeia ele já estava adquirindo música espiritual, que ele já tinha o dom de discernimento de sonho. Você está entendendo? Que ele discerniu o sonho do padeiro e o copeiro. Então ele recebeu a informação de Deus, a revelação de Deus, e contou para os irmãos dele zombou dele. Mas o pai dele guardava isso no coração. Noé também teve uma revelação de Deus para ele construir a arca, que Deus ia acabar o mundo com um dilúvio. E por essa informação ele construía a arca. E as pessoas que não sabiam dessa informação começou a zombar dele. Começou a zombar dele. Por exemplo, Deus, quando foi destruir Sodoma e Gomorra, nossa, é forte agora. É forte isso, hein, querido? É forte, é a Bíblia. Eu creio naquilo que eu prego, porque eu prego a Bíblia. Fala que não é a Bíblia. Deus, quando foi destruir Sodoma e Gomorra, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabia. E Deus disse: ocultarei eu isso de Abraão? Não, porque desde que Abraão vai ensinar a sua descendência a me servir, então ele contou segredo, porque o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E Abraão temia. Aquele que teme não significa que não erra, querido, diante de Deus. E ele contou.
E quando ele pegou essa informação que Deus deu para ele que ia destruir Sodoma e Gomorra, ele sabia que o sobrinho dele tinha escolhido Sodoma e Gomorra. Então o que, que ele fez? Ele foi interceder pelo sobrinho dele. Ó quanto é importante a informação. A informação, além de você, quando você tem informação, você sai na frente e ela te protege. Ó, ele intercedeu em prol do sobrinho dele e protegeu o sobrinho dele. José protegeu, ele tinha informação, e com isso Deus o enviou, através de pancada, através de traição dos teus irmãos. Mas a informação que Deus deu para ele, Nedébia, protegeu a família dele futuramente e toda a terra do Egito da fome. Mas, querido, você está disposto a se apegar na informação de Deus e guardar ela? E guardar ela, ainda que ninguém acredite em você, ainda que ninguém. Um dia eu fui falar alguma coisa para o irmão, ele falou, mas isso é Paulo. Mas ele falou, mas isso é para quem tem intimidade. O que ele estava querendo dizer? Que Paulo sim, eu não. O que Deus estava falando ali era para quem tinha intimidade. Eu não tenho. Você está entendendo, querido? Né? Decalabá! A informação, querido, é muito importante. A Bíblia fala que teve um homem que veio até Jesus. Ele veio até Jesus, porque ele via as cruzadas que Jesus fazia. Ele via os milagres que Jesus fazia e guardava aquela informação para ele. Nem a família dele sabia. Né, Decalabós? Né, Débia? Tem pessoa, meus irmãos, que ele pega aquilo que Deus deu para ele, ele pega aquilo que ele ouviu num programa cristão de televisão, aquela palavra que falou com ele no louvor. Ele sempre ouviu aquele louvor, mas aquele dia que ele ouviu uma palavra naquele louvor, cravou no coração dele e fez ele chorar. É que nem quando nós lemos a palavra. Você passa 10 vezes por aquela passagem e você passa. Mas tem um dia que você passa por ali e aquela palavra fala com você profundamente. Tem pessoa, meus irmãos, que quando alguém critica ele, ele se deixa ser gerenciado por essa crítica. Sabe por quê? Porque ele fica tão abatido com a crítica que ele começa a passar para frente. Ele começa a falar para um, ele começa a falar para outro, ele não dorme, ele começa a ter insônia, porque a crítica está gerenciando a vida dele, então ele começa a ter insônia. Então o que ele faz? Ele fala, nossa, não consigo dormir, vou ligar pro irmão Joséfo. Ô, irmão Joséfo, tô ligando pro irmão, mano, é porque eu não consigo dormir. Se o irmão saber o que o irmão fulano de tal falou de mim. Aquele um lá que eu ajudei ele, se eu soubesse não tinha ajudado. Então quando ele ajudou, não foi Deus que tinha o coração dele. Ele ajudou com o teu próprio amor, o amor pessoal e a sua habilidade. Ih, irmão, que nunca ajudei ele. Pediu dinheiro pra mim, se soubesse que ele falou de mim. Então eu não conseguia dormir com isso, irmão. Eu liguei. Quer dizer, a crítica começa a gerenciar a vida dele e começa a gerenciar também a daqueles que gostam, que é fofoqueiro, que são amigos dele, e vai passando aquilo para frente. Mas aquele homem, ele via as cruzadas que Jesus fazia. Ele guardava aquele negócio no coração. Ele via os sinais, ele via o milagre. Ele tinha autoridade. Observe que quando ele rogou que Jesus fosse, que Jesus curasse o criado dele, ele disse que ele era um homem que tinha autoridade. Que ele dizia esse vai e esse ia, ele dizia esse veio e esse vinha. E um homem, para ter autoridade, é porque
obedece à autoridade. Porque eu nunca vi alguém que tem autoridade sem primeiro ter obedecido à autoridade. Eu nunca vi alguém que alguém carrega a sua bolsa sem primeiro carregar a bolsa de alguém. Eu nunca vi alguém que as pessoas param para ouvir ele, que ele primeiramente que ele não goste de sentar para ouvir alguém. Ei, maná! Então esse homem, ele assistia às cruzadas de Jesus. Ele sabia do poder de Jesus. Ele sabia que ele tinha autoridade. Mas ele sabia que a autoridade de Jesus estava acima da dele. Porque por mais que ele dizia, ele era chefe de tanto. Ele dizia para esse vai e esse vinha. Ele dizia para esse e esse vinha, não obedecia a ele. Ele dizia para esse vai e a pessoa ia, obedecia a ele. Mas essa autoridade não expulsava demônio. Essa autoridade não fazia paralítico andar. Essa autoridade não abria olho do cego. Ei! Então ele foi guardando aquilo no coração e foi deixando aquilo administrar a vida dele. E olha como a informação é importante. Se você tem a informação do reino, se o Espírito te revela que Jesus é o Filho de Deus, se o Espírito te revela que Jesus está voltando, se o Espírito te revela que em João capítulo 1, versículo 12, todos aqueles que o recebeu, ele deu o poder de ser filho de Deus. E você não passa essa informação para a sua família, você não passa essa informação para os teus amigos de trabalho. Se um dia eles perecer, Deus vai requerer de você. Deus vai requerer de mim. Porque ele guardou essa informação. Ele viu Jesus curar. Ele viu Jesus fazer maravilha. E quando o criado dele ficou doente. Olha como é bom a informação. Ele tinha as informações de Jesus. Ele tinha visto com o próprio olho. Tem gente que crê no que os outros falam. Tem gente que fala ali na igreja, os pastores roubam. E ele crê. E às vezes ele tá na pior, ele fala, na igreja eu não vou, são tudo ladrão. Por causa de uma palavra errada que ele pegou, que deixou gerenciar a memória dele. Mas aquele homem não. Ele viu com os próprios olhos o que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia, os sinais que Jesus fazia. E quando o criado dele ficou doente, ele falou, já sei o que eu vou fazer. Eu tenho a informação aqui, o que eu devo fazer e aonde eu devo ir. Vai. Aí ele chegou até Jesus. Para aqueles que creem, nenhuma explicação é necessária. E para aqueles que não creem, nenhuma explicação é suficiente. Que você pode pegar a Bíblia e dar bibrada na creca dele, ele não acredita. Ele acredita naquilo que falaram para ele primeiro. Então, Jesus disse, se não vê milagre, não crê, né? Porque tem gente que é assim, que tem que ver o milagre para crer. Mas com certeza ele já tinha visto. E ele disse assim... Ele falou assim, quando Jesus ameaçou de ir até a casa dele, ele falou assim, diga somente uma palavra. Olha a informação que ele tinha onde levou ele. A informação, querido, do reino salva uma família, salva amigos. Qual é a informação que você está passando adiante? A Sherazade foi expulsa da fazenda? Quem ganhou o Big Brother? É essa a informação? Ele falou, diz somente uma palavra, meu criado sarará. E Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. Quando ele estava indo, olha que a informação fala. Quando ele estava indo, já vieram no caminho. Senhor. Ele falou, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele já veio no coração dele, será que ele morreu? Eu estava ali falando com alguém que tem autoridade sobre a morte.
Ele falou, não, o que aconteceu com ele? Piorou? Não, não, fica em paz. Nós estamos avisando, nós viemos avisar que o teu criado já está curado. Já está criado. Tá, que hora que ele ficou curado? Aí falaram a hora, ele discerniu que foi a hora que ele estava recebendo a palavra de Jesus. Quando você recebe a palavra e deixa a palavra gerenciar a sua vida, através dela Jesus cura a pessoa, Jesus salva pessoas de perto de você da depressão, Jesus joga por terra aquele mal que estava separando o casamento de pessoa que você conhece. Jesus cura, Jesus faz maravilha, Jesus joga por terra o ódio que a família guardava um do outro, a mágoa do passado. Mas quando a pessoa é gerenciada pela crítica, ela só fica falando. Um dia não deu certo algo na vida dela, um relacionamento, e porque não deu certo na vida dela, porque ela não deixou Deus edificar a casa. A Bíblia fala que se Deus não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que estão nela. E ela não deixou Deus edificar a casa, ela era sabida, ele era sabido, né, inteligente, e falou assim, não, eu preciso fazer, que nem está na novela. E por isso ela perdeu a pessoa amada. Agora ela não acredita que pode encontrar alguém que ame ela de verdade e quer tacar terra no relacionamento das pessoas que acreditam. Por quê? Porque ela está deixando aquilo que aconteceu na vida dela no passado gerenciar a vida dela pro resto da vida. Querido, não tem como você deletar aquilo que está na tua mente. Algo que aconteceu na tua vida que te machucou no passado, não tem como você deletar na tua mente, mas tem como você escrever uma outra história. Por exemplo, você tem algo ali no computador, você quer deletar, você aperta lá, deletar, apaga tudo. Mas da memória, quando tem algo que acontece na nossa vida no passado que marcou, não vai ter como deletar. Tem como reescrever uma outra história. Porque no momento que você reescrever uma outra história, aquela é apagada. Por exemplo, tem uma mulher que ela foi ter filho, ela se engravidou e ela perdeu o bebê. E ela fica traumatizada que ela perdeu e nunca mais ela busca querer se engravidar de novo. Ela fala, nunca mais eu vou querer ter filho. E aí, você sabe que tudo aquilo que acontece com a pessoa na decepção passa a gerenciar ela. Aí ela vê outras mulheres, amiga delas, que falam, não vejo a hora de casar, eu quero ter 3 filhos. Aí ela mete o pau. Por quê? Porque aquilo tá no papel da memória dela. Mas se ela pega e fala, não, eu creio em nome de Jesus, que se eu ficar grávida de novo, esse filho, eu vou ter ele, em nome de Jesus. Aí acontece, Deus dá a vitória para ela, ela tem o filho, e às vezes vem gêmeo ainda. Aquele que perdeu, Deus falou, como você perdeu um, agora eu vou mandar 2. E quando vem trigêmeo? Aí, aquela nova história apaga. É reescrito na mente dela, na memória dela, uma nova história que apaga aquela história do passado, de decepção, de perda. Então nunca desista, não deixa a decepção gerenciar a sua vida. Reescreve uma nova história começando de novo. Reescreve uma nova história deixando a palavra de Deus administrar a sua vida, o seu sentido.
errou o caminho quando começou, recomece de novo o caminho, porque todas as vezes que você errar o caminho e começar de novo, você será cada vez mais apaixonado pela vida. Mas se você tem uma informação, algo que Deus te revelou, algo que Deus falou para você, Deus já me deu 4 louvor. Eu não fiquei pedindo para Deus dar esse louvor, mas eu acredito que Deus me deu porque eu sou falho, mas eu creio que eu estou na videira. E se eu estou na videira, eu vou dar fruto. Você está entendendo? Eu vou dar fruto. Você está entendendo? Mas se eu fosse falar para pessoas que Deus ia me dar louvor, elas não acreditariam. Então a revelação que Deus deu para você, não tente explicar para as pessoas, apenas pegue essa informação, se dedique em cima dela, trabalhe em cima dela, para que ela se cumpra. Ah, mas por que as pessoas não acreditam? Deixa primeiro, quando essa informação te colocar no palácio, aí as pessoas vão te ver no palácio, aí as pessoas vão te encontrar, Deus vai permitir que essas pessoas encontrem com você dentro do teu sonho, quando o teu sonho estiver sendo realizado, quando o que você sonhou, quando a informação que Deus te deu estiver se cumprindo, aí as pessoas vão encontrar com você. E não vai ter como elas falar que não está acontecendo, porque elas vão estar dentro da sua realização. Receba essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe.